Boa tarde, estamos começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, direto do nosso perfil do Instagram. O programa Parlamento Aberto é desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba, voltado à transparência, à participação social, aí também calcado na inovação, na tecnologia e também na educação para a cidadania. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais essa live que faz parte desta série que estamos fazendo dentro da campanha Verde e Azul, que é voltada a demandas da população com deficiência. Então, a live hoje do Parlamento Aberto falará sobre a questão dos ostomizados. O nosso entrevistado é o diretor da Associação Piracicabana dos Ostomizados e Incontinentes, o Paulo Alcebidio dos Santos. Então, vai ser uma conversa aí para entender esse universo, entender essas dificuldades que essa população enfrenta, entender também qual o papel do poder público, né, em buscar políticas públicas voltadas à qualidade de vida dessa população, né? Então vai ser uma conversa bem bacana. O Paulo já está aqui entre nós, estou chamando ele. Com ele, daqui a pouquinho, começando aqui mais uma live do Parlamento Aberto. Bom, claro, né? Lembrando a todos aí que... Então, olá, Paulo, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? E com você, como vai? Tudo certo. Bom, antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui à live do programa Parlamento Aberto. Antes de mais nada, agradeço a sua atenção e a sua disponibilidade em poder conversar com a gente. Ok. Boa tarde a todos, né, que estão também assistindo essa live, e agradecer pela esta oportunidade e da gente mesmo falar um pouquinho mais sobre ostomia e também acerca da associação a qual nós fazemos parte. Perfeito, Paulo. Lembrando, né, como eu disse já no início, mas é bom reforçar, que essa live faz parte da campanha Setembro Verde e Azul, que foi instituída na Câmara pelo Decreto Legislativo número 19 de 2020, e a gente vai ter aqui 2 semanas, né? Ontem foi o primeiro dia, hoje o segundo dia, a semana que vem também faz parte desses temas voltado à pessoa com deficiência. No dia 21 de setembro, ou seja, segunda-feira que vem, haverá inclusive o Parlamento Aberto em entrevista a partir do meio-dia, também com esse tema, trazendo inclusive o presidente do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência para conversar com a gente sobre esses assuntos. E como a Câmara também se envolve, o programa Câmara Inclusiva, a gente tem buscado em nossas mídias, Paulo, a acessibilidade, né, trazer mais acessibilidade, tanto que as publicações da Câmara hoje todas são feitas com a hashtag Pra Cego Ver, em que é feita a descrição das imagens, e aqui também eu preciso fazer a nossa audiodescrição para a acessibilidade das pessoas cegas, dos cegos. Então, eu preciso começar a nossa audiodescrição. Então, eu sou Eric Valim Vicente, sou jornalista, vou conduzir essa entrevista, estou usando uma camiseta cinza, sou moreno, tenho olhos castanhos, cabelo também castanho, está penteado, e ao fundo, uma parede com tons verdes, né? Sem nada nela, somente a parede. O Paulo, ele é negro, usa um óculos sobre a cabeça, está usando também uma camiseta rosa, e ao fundo dele tem uma janela ali que está aberta, e também dá para ver aí o teto da casa dele, o teto de uma casa. Bom, feita essa descrição, Paulo, eu gostaria que a gente começasse a nossa conversa, porque a gente tem muitos, lógico, temos pessoas da área dos ostomizados, mas como a questão da inclusão é muito ampla, às vezes pessoas de outros setores não sabem o que é um ostomizado. Então, eu gostaria que você começasse explicando, né, para o nosso público que é leigo, o que é
pessoa ostomizada? Ok. O meu nome, né, como já foi dito, é Paulo Alcebiero dos Santos. Eu estou agora com 48 anos, né, e eu tive câncer na bexiga e fui operado no dia 5 de outubro de 2018, tá? Então, eu sou urostomia, não é? E, na verdade, esse debate ele é tão bacana, tão legal, porque até mesmo antes, quando a gente ouvia falar sobre câncer, né, e alguém está com câncer, a outra pessoa está com câncer, a gente tinha só como uma audição, ou como uma palavra assim, enfim, como outra doença qualquer. Mas depois que a gente passa pelo processo, né, e a primeira vez que a gente recebe esta palavra câncer, é uma coisa que fica um pouco que constrangido, principalmente a família. Mas é uma coisa que existe, né? No meu caso foi uma coisa silenciosa, não deu para perceber, a não ser fazendo ultrassonografia, porque era na bexiga, então PSA, essas coisas não resolvia. Pois bem, a ostomia é uma pessoa, né, que teve câncer e foi operada de câncer, que é uma abertura, na realidade, abdominal, não é, a qual ela tem eliminação de interior para o exterior de fezes ou urina, ou seja, urostomia ou colostomia, sendo, é claro, através de um procedimento cirúrgico. Mas deixa já me permitindo, Eric, não é uma coisa assim de procedimento tão assustado, né, como alguns pensam, porque, infelizmente, a palavra câncer, independente que ela seja maligna ou benigna, é uma coisa que deixa as pessoas um pouco mais assustadas, não é verdade? Uns até têm como uma sentença de morte. Mas aí, como é o meu caso, e de muitos outros que existem aí no Brasil e fora do Brasil, a gente conseguiu aí sobreviver mais essa cirurgia, mais esse tipo de doença. Então, não é uma coisa de desesperar. Sim, acontece, a gente tem que se preocupar, tem que fazer, sim, os exames, mas é uma coisa também que ela é vida. Até porque essa frase, ostomia, é a vida, não quer dizer que, né, a pessoa nasceu e ela é a vida da pessoa, não. Mas ela dá a vida para a pessoa, ou seja, uma continuidade que não deve ser assustado nem ver com alguns olhos assim, meio assustado, que a pessoa consegue sobreviver e ter uma vida legal, com toda certeza. Perfeito. Então, assim, explicando em miúdos aí, a ostomia é um procedimento cirúrgico mesmo, né? Que é uma forma, aí como você colocou, no caso seu, relacionado ao câncer. Mas existem outros tipos de ostomia? Por exemplo, eu já vi pacientes acamados, inclusive, que têm que ser ostomizados também. Como que funciona? Quais são os outros tipos, outras condições para a pessoa se tornar um ostomizado? Então, a ostomia, na realidade, ela pode se proceder de algumas outras formas também, né? Mas a forma que ela é bastante, assim, mais, digamos, gratativa ou coisa parecida, assim, já são mais a parte aí do urostomia e colostomia, porque é uma coisa, né, onde as pessoas usam bolsas, né? Outros usam bolsa de perna, bolsa de cama. No seu caso, como disse agora, as pessoas que vivem cabanizado, né? Vivem na cama e sem poder, usam aquelas bolsas de cama, que ela é cerca de 2 litros e tal. Então, existem alguns tipos, né? Heliostomia, urostomia, colostomia, enfim. Então, são alguns tipos de coisas de câncer, porque, na realidade, o câncer tem muitas formas, né? Bastante tipos, enfim, que não dá para me precisar agora na realidade. Mas é uma coisa, assim, menos falada, tá? Menos falada, e que as pessoas também sabem um pouco menos, sobre a urostomia e também a colostomia em relação ao uso
da bolsa, que é do sentido externo. Perfeito. Estamos aqui com um comentário, deixa eu só ver, Tereza Barbosa, a Associação Piracicabana de Ostomizados Incontinentes agradece o Parlamento Aberto, a Câmara de Vereadores e o CONDEF, que é o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, pelo convite dessa live de hoje. De muita importância para a população saber mais o que é ostomia. Obrigado, Tereza, pelo recado. Realmente, para nós aqui tem sido muito bacana aprender mais sobre isso e muito mais, muito além só do aprendizado. Para a Câmara, né, tem sido aí a busca da acessibilidade, busca da possibilidade que as pessoas com qualquer tipo de deficiência possam acessar a Câmara. Agora, quais são as dificuldades que criam para o ostomizado? Como que você saiu de uma cirurgia, você está ostomizado e a partir de agora você tem uma vida com quais restrições e quais dificuldades? Sim, é lógico, né, que as coisas que a gente fazia, e dependendo também da profissão, aí varia bastante, né, você já não pode exercer mais, tá bom? Você já não pode mais fazer aquela mesma função. Agora, acerca da operação, da urostomia, é uma coisa que você tem que aprender a refazer, né, ou a fazer um certo tipo de coisa. Até porque, no meu caso, aos 46 anos, então eu estava totalmente acostumado com um tipo de vida. Então, depois da operação, você começa, então, a aderir uma certa forma para não prejudicar a operação, para não prejudicar nada em relação à operação, e você continua aí fazendo os seus afazeres. É lógico, com bastante cuidado, porque cirurgia por fora é uma coisa, né? E a cirurgia interna é totalmente diferente. Então, você tem que tomar certos tipos de cuidados para que ela não venha a depois mais a deteriorar ou fazer coisa desse sentido, um reverso, que seria a palavra melhor, para ela não ver a reverter a situação por causa da operação em si, só nesse quesito. Que tipo de cuidado, quando você fala cuidados depois da operação, quais são esses cuidados? Porque você tem que, para você voltar a fazer, por exemplo, exercícios, dependendo do tipo, né, de exercício que a pessoa fazia, você já não pode fazer mais um esforço, né, um esforço como você fazia antes. Então, é uma coisa que tem que ir dando um passo de cada vez, né? Até mesmo por causa da operação. Então, tem que ser um caso de cada vez, um passinho de cada vez, para que você comece a tornar de novo os seus afazeres diários. É lógico que, como eu disse no início, alguns tipos de trabalho que alguém faça, que seja pesado, coisa desse tipo, já não tem mais como, né, voltar a exercer. No meu caso, como que era a construção civil, então não tinha mais como eu voltar, não tem mais, isso daí é futuramente. Até porque não é uma coisa, como que eu diria dizer, provisória, não é verdade? A bolsa que eu uso do urostomia, né, que é bexiga, então não é uma coisa provisória, é uma coisa permanente. Então tem certos tipos de coisas aí que o resto da minha vida eu não vou poder fazer, não vou poder exercer. Agora, voltar a fazer aí exercícios mais leves ou coisa parecida, isso daí não vai fazer com que contribua para esta operação retroceder no sentido negativo desta posse. Você falou da sua questão, você trabalhava na construção civil e por conta disso teve que mudar, né? Como que foi? Conta um pouco dessa sua mudança, como que você teve que aí, né? É uma palavra difícil falar, se reinventar, né? Para poder buscar uma outra profissão, buscar uma outra colocação no mercado. Como que foi esse processo? Não, eu não trabalho mais, tá bom, Eric? Eu não trabalho mais, né? Depois da operação, eu não trabalho mais. E a gente é auxiliado agora pelo governo federal.
então a gente não trabalha mais. Mas é assim, são 33 anos que eu fiquei na construção civil, né? Então, para você, de repente, parar de fazer aquilo lá, aí você sente muito, porque não no sentido negativo, né? Mas uma coisa que já não vai poder mais voltar a fazer, aquela coisa que você gostava de fazer, não porque estava fazendo aquilo obrigado, mas uma coisa que você gostava de fazer, já vem desde pequeno uma coisa e você continua a fazer. Mas isso daí, o importante, viu, Eric, de tudo isso, é você ter a cabeça no lugar, tá bom? Sem desesperar, se você não pode fazer uma coisa e puder fazer outra coisa, é uma coisa muito bacana, tá bom? Mas tem que sempre ficar ali conscientizado com aquela situação que você está vivendo hoje. Não para depressão, negativo disso daí, tá bom? Não para uma coisa para baixo e desespero, nada disso daí. Mas é uma situação aí que você está enfrentando na vida e que está dando tudo certo e você vai continuar, não vai ter problema nenhum e sucessivamente assim, bem-estar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da associação, é só para a gente fechar nessas questões mais particulares, né? Você também falou da questão da depressão, né? Que muitas pessoas acabam tendo depressão por conta dessa nova condição que ela tem que conviver, né? Tem que viver. Como foi a sua experiência em relação a isso? Chegou aí a algum psicólogo, algum tratamento terapêutico? O que você sugere para as pessoas que estão nessa condição? Qual que é a dica que você dá aí para conseguir reverter esse aspecto emocional, né? Sim, sim. Eric, veja bem, no meu caso, eu não tive problema com psicologia, nem quando eu peguei o resultado, tá? E nem quando eu já estava marcada a operação, e nem pós a operação. Eu não tive esse tipo de problema. Mas, assim, eu não posso dizer que seja estatística isso daí, tá bom? Senão, eu, com todo respeito, mas eu acho que eu pego pesado. Mas há uma certa menção acerca disso, que a pessoa, quando ela recebe um tal diagnóstico acerca de câncer, né, ela entra no desespero total, ela entra em depressão, porque o que fica na mente dela ali, cerca de 70%, 60%, ou um pouco mais, ou um pouco menos, e é que ela vai vir a falecer, sabe, por causa do nome câncer, que na realidade não é assim como a gente está hoje aqui, né, conversando acerca disso, de pessoas que passaram por lá. A cirurgia minha foi 8 horas, tá bom? E graças a Deus deu tudo certinho, não precisei fazer quimioterapia, também não precisei fazer radioterapia, como os nossos amigos e amigas também que passaram pelas mesmas circunstâncias, uns precisaram fazer rádio, outros precisaram fazer quimio, mas está todos aí. Então, assim, aquela força, né, que você tem que tirar de dentro de você mesmo, na fé também que você tem, né, com todo o respeito à devoção de cada um. Por quê? Porque é uma coisa que você está passando, não é verdade? Não é nenhum membro da sua família passa com você no sentido de tristeza, no sentido, talvez, de ficar angustiado com a situação. Mas é um caso que você está passando, então você não pode deixar a peteca cair, você não pode ficar cabisbaixo, né? Você tem que, não, eu vou vencer, eu vou sair dessa daqui e vamos embora. Muitos precisam de psicólogo, que eu também acredito que é de uma grande ajuda, como na associação. Na associação agora não, né, já desde abril aí, mais ou menos, que a gente não tem mais os encontros mensais, que era uma vez por mês. Mas o que acontecia lá, todos se reuniam, as pessoas que podiam ir, e tinha-se reunião, e um falava uma experiência, o outro falava experiência, o outro falava experiência. Ou seja, juntando todas aquelas experiências lá, talvez uma pessoa que estava precisando só de uma frase, pronto, já levantou o astral dela e a vida segue. Então, é muito importante também esse trabalho da associação, nesse encontro
mensal, que eu não sei ainda quando volta, mas assim que der tudo certinho aí da pandemia, a gente vai voltar, vai continuar, e eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para muitas pessoas. Legal, Paulo, bacana, bacana. Interessante porque eu imagino que seja um baque muito forte, realmente, não só por conta do câncer em si, mas uma doença, quando é uma doença como um câncer, doença que deixa a pessoa acamada, realmente são situações que psicologicamente tem que ter o apoio da família, tem que buscar aí trabalhar a mente para poder aguentar o impacto, né? Agora, é Sim. interessante, antes da gente continuar o nosso papo, tem aqui a Tamara Priscila, é sua filha? Isso. Tá falando que você tá falando muito bem. Eu concordo com a Tamara, viu? Tá falando muito bem mesmo. Legal. Isso, é minha filha, é de São Manuel. Bacana, legal. Obrigado pela participação aí, viu, Tamara? E também o Correia 9938, que é o nome do perfil. Tá mandando uma boa tarde aí para você, tá? Boa tarde, Paulo. Então, o pessoal que tá entrando na live aí pode fazer nos comentários, pode fazer perguntas. E aí, Paulo, a gente chega para falar um pouquinho da Associação Piracicabana dos Ostomizados e Incontinentes, né? Faz primeiro aí um resgate histórico sobre a associação, né? Como que ela foi formada, de onde vem a formação dela, né? O que motivou essa formação, e aí a gente vai entender o trabalho depois que ela desenvolve hoje. Maravilha. A fundação ela foi fundada no dia 2 de agosto, né, de 2013, então está aí com 7 anos, pelo senhor Ademir Barbosa, não é? E também não posso dizer que não seja pela esposa dele, a dona Laís, a qual é uma guerreira e está lado a lado ali. E essa formação da fundação, ela foi mesmo no quesito de ajudar as pessoas que estavam na mesma situação e mesmo assim meio que perdido, entre aspas, não é? Meio que perdido a essas circunstâncias como utilização de bolsa, sendo urostomia ou sendo colostomia. Então, o seu Ademir teve esta atitude porque ele também, colostomia, né, que foi operado já há cerca de 9, 10 anos aí, então ele sentia esta dificuldade e ele via a dificuldade das pessoas. Então, esta fundação, ela foi formada nesse quesito. E também lembrando aqui, viu, Eric, que é uma fundação não governamental, tá bom? Que a Associação Piracicabana dos Ostomizados, ela não é governamental, tá bom? Então, sem fins lucrativos aí, digamos assim. Então, foi uma ideia muito bem, tanto é que ela já está em 7 anos no mercado e ela tem um certo respeito, tá? Ela tem um certo respeito aí entre as empresas também, a qual trabalham com bolsas de urostomia e colostomia, e é uma coisa que está cada vez mais se fortalecendo. Acerca disso, é lógico, né? É porque é um trabalho sério e ela vai sobreviver ainda há muito tempo, porque a luta continua, tá? E algumas leis também aí que a associação ela já conseguiu, algumas que estão no papel aí, que às vezes, né, vamos ver se a gente consegue também. Aí, dependendo aí, se você permitir depois, eu gostaria até de falar umas leis também aí, que foi conquistada pela associação aí, com o presidente, então, o senhor Ademir Barbosa. Não, bacana, com certeza. Vamos falar dessas leis. Só antes aqui, só para registrar, estou vendo que tem o pessoal da Libras Piracicaba mandando aqui recado, falando assim, ó, Paulo, somos gratos por você nos ensinar tanto. Já conhecemos o trabalho do seu Ademir, né? Mas também foi muito gratificante ouvir você. A Colibri Parkinson aqui está falando, é muito importante conhecer a situação dos ostomizados. A Maju Oliveira também mandando boa tarde aqui e falando que está falando bonito, viu, Paulo? Então, assim, é legal, é bacana isso aí. Depois eu quero falar mais para frente sobre isso, que é essa união de diversas vertentes aí da população com deficiência, né? Dessas entidades que
com pessoas com deficiência, e estou vendo que há uma união muito importante aí que acaba unificando esse trabalho, que é muito valoroso em termos de questões políticas. Mas, voltando ao que você estava colocando, fala então quais são as leis que foram conquistadas pela associação. Ok. Foi 5 leis, né, há pouco tempo aí, e, como eu disse, muitas nos projetos, em 2014, que o direito de estacionamento ou vaga, né, para deficiente. Deixa só eu frisar aqui, porque a pessoa que é operada, tá, Eric, de câncer, seja bexiga ou intestino, pela lei, tá bom, ela é deficiente. Porque, assim, quando a gente fala de deficiente, né, com todo respeito, mas as pessoas esperam uma pessoa sem visão, uma pessoa numa cadeira de roda, né, um cadeirante, ou uma pessoa que fazem uso de muletas, ou certas dificuldades, tá bom? Então, a lei que o José Alencar, que foi o vice-presidente do senhor Lula, ele vigorou, então, essa lei, que é o decreto de número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, tá? Não outras leis, a não ser como os tomizados, eles são deficientes. Então, por causa disso, eles têm direito também à vaga de deficiente. Por isso que eu disse aqui, vaga de deficiente, mas nesse quesito, por ser uma lei federal. Ok? O outro quesito é o Dia Municipal, também dos ostomizados, que é dia 16 de novembro, tá bom? Então, se comemora o Dia Municipal dos Ostomizados. Filas também preferencial em bancos, supermercados e as demais, né, entrada dessa categoria. E também a carteirinha, que nós temos uma carteira de identificação que é feita também lá na associação, tá? E banheiro para os tomizados, que eles tinham uma certa dificuldade, não digo no sentido de urostomia, bexiga, mas no sentido de colostomia, as pessoas que usam bolsas, né, intestinais. Então, eles têm uma certa dificuldade quando o banheiro continua ainda, os vasos sanitários, né, na permanência que se encontram hoje, como é de praxe, que sempre existiu. Então, ela tem, sim, uma elevação por causa da bolsa, seja na altura abdominal. Então, também tem aí esses banheiros. Isso, viu, Eric, cerca aí, lógico, a todos que estão assistindo, cerca de 40 sanitários na cidade. Cerca de 40 sanitários na cidade. No centro tem, nos terminais de ônibus também tem, no shopping também tem, né? E hospitais, unidades de saúde, biblioteca, no Museu Prudente de Moraes, no Teatro Municipal, clínicas particulares, né, que cuidam de ostomias. Área de lazer também da Rua do Porto são uma das conquistas aí da Associação Piracicabana dos Ostomizados. Bastante conquista. Todas essas conquistas aí, elas têm referência ao trabalho direto né, tirando ao reconhecimento enquanto deficiência, né, que é mais antigo, é 2004, mas essas outras conquistas aí, elas estão ligadas ao trabalho da associação, como que foram conquistados esses direitos, né, na verdade. Sim, sim. São todas ligadas à associação, né? Vindo, então, de 2014 e também do Ministério Público, né? Do Serviço Municipal aí. Porque são coisas aqui, lógico, tirando os hospitais aqui, também clínica particulares, né? Que é outro estilo, mas biblioteca, o museu, então são coisas municipais. Então o município também ele tem ajudado nesse quesito aí. Então foi uma ideia que saiu da associação e sim, foi aprovada pelo município e coisas particulares, foi aprovado também pelos seus presidentes, diretores e tudo mais.
Legal. A Bia Tureta, que é lá do grupo de Libras, ela está falando aqui, ó, a associação aceita doações. As pessoas podem ajudar, por favor, ajude a divulgar essas possibilidades. Que tipo de doações que a associação aceita e qual que é o trabalho que ela desenvolve com essas doações que ela recebe? As doações que ela recebe, nós fazemos, né, esse ano não teve, no meio do ano, e não sei se dezembro vai ter. Né? Do jeito que a forma anda acerca da pandemia, eu tenho que falar bem pouquinho acerca disso, que eu não sei como que vai ser. Mas ela faz bingo, né? Ela faz bingo 2 vezes por ano, no mês de junho e dezembro, que são os tipos de doações também. E doações também que é cerca de incontinentes, né? Os incontinentes que eles usam sonda de alívio, catéter, essas coisas, como bolsas também de colostomia e urostomia, sendo que, Eric, nós temos também uma conta bancária, né, e vou afirmar de novo, que é uma associação não governamental, tá bom? Então, ela necessita, claro, de ajuda aí para continuar a sobreviver. E temos uma conta também na Caixa Federal. Depois, se tu permitir também, eu posso passar aí até o número dessa conta, caso alguém, né, se possibilita aí a nos ajudar também. Pode falar qualquer conta, sim, sem problema. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, meu irmão, que agora... Faça alguma outra pergunta que eu vou falando, que daí eu já acerto aqui, por gentileza. Eu vou lendo aqui mais uns comentários que surgiram. Ok. O Vander Viana Santos está falando aqui, ó, obrigado, Sr. Paulo, por compartilhar tanto conhecimento e explicar para a sociedade sobre a ostomia. Conversa muito esclarecedora. Obrigado, Vander, por assistir a nossa live, por participar. É muito bacana assim, ver tantas pessoas interessadas nesses assuntos, o que acaba também contribuindo aí para criar mais consciência da população também, ter mais sensibilidade em torno dessa causa. Conseguiu a conta? Sim, consegui. Viu, Eric? Deixa eu só frisar, já que você terminou de falar isso daí, né, que ajuda a causa e as pessoas ligando, dizendo obrigado, porque amanhã depois, né, algum amigo dessa pessoa pode passar por essa situação, né, algum membro da família pode passar por essa situação, e a gente tendo esse tipo de conversa, acredito eu, que vai ser até uma orientação mesmo, né, para essas pessoas que estão participando, e não só falar da associação, mas como falou, rapaz, eu já vi uma live acerca disso daí, a coisa não é desse jeito, igual a gente imagina, não é uma coisa de 7 cabeças, não, é totalmente diferente. Então, isso daí deixa a gente muito feliz, emocionado, eu tenho certeza mesmo que vai ajudar muitos e muitos. Esses daí que estão dizendo isso, com certeza vai falar para algum amigo ainda hoje, ou amanhã, talvez, e a coisa vai dar seguimento, Eric. Bacana, legal. Só então completar aqui mais 2 comentários. A Elis está falando aqui, ó, parabéns, Paulo, excelente entrevista. E o Francisco Serignoni, o Chico Pirata, está falando aqui, ó, como é boa a diversidade, tudo está conectado, tudo se complementa, parabéns. Com certeza, quando a gente fala em acessibilidade, tem que pensar na possibilidade de todas as pessoas terem a possibilidade de usufruir, né, de serviços públicos, usufruir das condições de vida. E a Flávia Dias de Aguiar está colocando aqui, ó, todos nós somos sujeitos, né? E a desmistificação é o melhor remédio para encarar. Parabéns, Paulo, né? Então, assim, ela está dizendo, claro, que ninguém está imune a essa condição, a ter uma doença, da ostomia, da colostomia. Então, é importante isso aí também. Tem a conta aí para a gente passar? Já estamos lá. É Caixa Econômica Federal, tá bom? A agência é 3008, a operação é 013, a conta é poupança, tá bom? Isso, conta é poupança, que é 14
381, dígito 6. 14 381, dígito 6. Beleza. Eu tô acompanhando, eu sempre trabalho com um retorno aqui, que é do meu perfil. Eu vou publicar aqui, ó, para poder passar as informações, ó. Tá aí publicado, é Caixa, agência 3008, operação 013, conta 14381-6. É isso aí? Perfeito. É isso aí, tá certíssimo. Beleza, bacana. Agora, em relação ao SUS, né, o que você pode falar de serviços que estão disponíveis para os ostomizados no Serviço Único, né, no Serviço Único de Saúde, né, no Sistema Único de Saúde? Quais são aí os benefícios ou os serviços que estão disponíveis ali? Então, Eric, acerca aí do câncer, eu fui operado pelo SUS, tá? E teve muitas pessoas também aí que foi operado pelo SUS. Na verdade, eu não tenho esses dados aqui. Até se tivesse, seria até bacana, né, para a gente informar. Mas foi muitas e muitas pessoas. Então, no meu caso, da operação de 2018, a coisa bacana que aconteceu é que lá de dentro, eu já saí com o endereço do polo, né, onde eu pego até hoje as minhas bolsas, que inclusive é perto de casa, pego até hoje as minhas bolsas e faço também avaliação. Ainda está sendo, né, esse polo aí, que ele está disponível para Piracicaba inteira e região também, em um ponto, mas tem também associação, né, na Rua Liberato Macedo, 677, bairro São Dimas, que também fazem esse tipo de distribuição, mas o polo mesmo é que faz diretamente isso. Então, isso daí, quando eu saí de lá, eu já saí, não saí meio perdido, né? Já saí com o endereço certo acerca disso. Mas é lógico, a coisa não para só nisso daí, porque fora avaliações tudo, você também tem que ficar envolvido em como fazer a limpeza, você tem que ficar envolvido para ver se a pele não está sendo irritada, se precisa usar algum tipo de pomada ou coisa desse tipo assim, tá bom? E isso daí também tem na associação, que são as enfermeiras massoterapeutas, essas daí sim, que é especializada, ou seja, elas são enfermeiras de formação e concluíram esta formação e fizeram um pós-treinamento, estudo acerca também de ostomia. Então, por isso, massoterapeuta que são especializadas já nesse assunto. Com todo respeito às enfermeiras em geral, por quê? Porque não é todas ali que vê casos semelhantes, não é uma coisa assim que todo dia vê, que uma coisa habitual, que a pessoa está todo dia envolvida naquilo. Então, são, entre aspas, especificações que, às vezes, elas se deparam com aquilo. E as massoterapeutas é diferente, já é especializada nesse tipo de assunto aí, caso alguém tenha algum tipo de problema em relação à ostomia, Eric. Bacana isso aí. Então, é uma especialidade, né, que ela tem para poder atender as pessoas com essa característica. Agora, você falou de limpeza, né? Como que é o processo? Aproveita, entrando agora numa coisa mais do dia a dia, né? Como que é esse processo de limpeza? Quantas vezes por dia você precisa limpar a sua bolsa? Como que é feita a troca? Qual que é a necessidade de troca da bolsa em si? Né? Que nem você falou que é disponível pelo SUS. Como que funciona isso, Paulo? Sim, ela é disponível pelo SUS, né? E é lógico, as pessoas que aderiram, né, à forma de clínicas particulares, então, né, lá na clínica particulares também eles têm aí o seu material. Mas no meu caso também é pelo SUS. A urostomia, né, que é a bexiga, é a urina, ela tem a troca de 3 a 5 dias, tá bom? Então, pode ser que, às vezes, num dia de muito calor,
ou caminhada, ou coisa parecida, você veio a transpirar bastante, você faz a troca de um dia para o outro, ou 2 dias, enfim. E esta limpeza aí, porque tem uma cola, né? A bolsa, a minha é a placa e a bolsa, então são 2 peças, mas existem também de uma peça só. E ela é limpa, assim, a pele com soro, né? Soro fisiológico, gases, né? E soro, no meu caso, é minha esposa que faz isso, e é só soro, né? Fisiológico ali, para tirar aquele resíduo de cola, e após essa limpeza aí, que pode demorar 2 minutos, 10 minutos, aí depende a quantidade de cola que ficou ali, e você faz, então, a troca. Como no meu caso, são 2 peças. Primeiro a placa, né, e depois a bolsa, com durabilidade de 3 a 5 dias, ou um pouquinho menos. Perfeito, perfeito. Agora, em relação, a gente está falando aqui sobre várias questões, já falamos da associação, falamos de questões, inclusive pessoais, né, que passou. A relação com o serviço público, com o poder público em geral, né, principalmente falando agora especificamente da prefeitura. Queria que você analisasse o que a prefeitura tem feito, se é suficiente, quais são as principais demandas hoje que a comunidade, né, assim, das pessoas autorizadas buscam ainda no poder público municipal. Veja bem, Eric, a gente tem uma portaria de número 400, né? E essa portaria, ela vai dizer que o governo tem o direito de fornecer esses materiais, né, para os ostomizados, tá bom? Mas ainda está em andamento que esta portaria 400, na realidade, a gente queria que ela se tornasse federal, no sentido federal, ou seja, uma lei, né? Porque quando se trata de portaria, ela pode dar continuação e, às vezes, ela pode ser revogada, tá bom? Então, isso daí é uma das brigas, assim, né? Briga no bom sentido da palavra, que nós temos aí para essa portaria, então, ela ser definitiva como lei e lei federal também. Não lei só para estender o estado de São Paulo, porque nós somos de São Paulo, ou lei municipal só aqui em Piracicaba, tá? Apesar que Piracicaba, ela atinge aí cerca de 26 cidades, tá bom, Eric? Cerca de 26 cidades. E o polo, então, é Piracicaba. E nesse caso aí, das 26 cidades, são cerca de 1.500 ostomizados. Mas a gente não queria só isso daqui, para Piracicaba, para São Paulo, enfim, mas para o Brasil todo. Porque é no Brasil todo que as pessoas aí têm ostomia, são ostomizados, tanto urostomia como colostomia, é no Brasil todo. Então, essa seria uma coisa aí para ficar definitivo. Lei, mas uma lei federal válida aí para o território nacional. E hoje, como que é o contato da associação com outras associações pelo Brasil? Existe alguma organização de âmbito nacional que consegue levar essa demanda? De fato, eu concordo com você. Precisa, se a gente até é interessante imaginar que Piracicaba seja vanguarda nisso aí, né? Seja à frente, né? Seja referência em torno de leis voltadas para a pessoa, mas como fazer chegar isso até o governo federal, até o Congresso Nacional, para que o Brasil veja essa situação de uma maneira mais ampla e universalista? Tem a Brasa, né? A Brasa, ela é em Brasília, então ela tem um acesso que direto já com o governo federal, tá bom? Então, o nosso presidente tem acesso à Brasa e é onde também se tenta conquistar algumas leis acerca disso daí para se tornar federal, tá? Então, assim, a gente da associação em prol, o governo e tal, assim, não, mas a gente pela Brasa também, tá bom? Que a gente tem acesso lá. Entrando já nesse detalhe, Eric, me permita que eu diga que a APO também,
ela já fez uma apresentação lá em Brasília, na Baixada da Dinamarca, tá bom? E de projetos aí que já foi constituído. Tanto é que Piracicaba, ela é a primeira cidade do Brasil estando totalmente adequada a atender os tomizados, ou seja, com direito de ir e vir. Agora, a verdade é esta, como já foi feita essa apresentação na Embaixada da Dinamarca, então o nome Piracicaba, e no sentido os tomizados e urostomia ou colostomia, ela tem então o seu nome já no exterior, tá bom? Não posso dizer que seja metade dos países, né, Europa, enfim, mas ela já tem o nome dela aí em certas cidades do exterior. Até porque a Coloplast também, que a gente usa a bolsa dela, ela é dinamarquesa, tá bom? E tem a Hollister também, que ela é americana, tá certo? Então, é uma coisa aí que a gente conquistou sendo Piracicaba a primeira cidade aí está em destaque. Então, o nome de Piracicaba, nesse quesito aí, já está nos países exteriores. Que bacana, fico feliz com essa informação, viu, Paulo? Muito legal saber que a cidade tem, né, e tenho certeza que isso é mérito, aí um mérito coletivo, mas sobretudo mérito da associação, mas mérito também dos gestores aqui, né, da própria agentes políticos aqui também que contribuíram para esse trabalho. É muito bacana que isso existe em Piracicaba. Agora, só para não deixar passar, em relação ao Brasil, qual que é a principal demanda? É a questão dos banheiros? É a adaptação dos banheiros para os comunizados? Em termos de Brasil, qual que é hoje a principal demanda? Sim, sim, em termos de Brasil, Eric, tudo que for mais acessível a estas circunstâncias, né, é sempre bem-vindo. Tudo que tiver de melhor acesso. Tanto é que no Brasil tem cerca de 200 mil pessoas que são ostomizadas, entendeu? Que tem ostomia. Então, cerca de 200 mil. É muita gente, né? A gente não consegue ter um dado assim exato, na verdade, mas o que já foi levantado aí pelas associações, enfim, já que a Associação de Piracicaba ela tem contato com todas as associações aí de território nacional, então se acerca de 200 mil. Ou seja, tudo que for acerca, não só o banheiro para colonostomia, mas tudo que for para benefício, né, da situação dos tomizados, isso daí é bem-vindo, não tem como a gente dizer que não, né? É sempre uma coisa aí que vai ser... E porque, infelizmente, sempre vai ter, né, alguém, ostomizados, enfim, é duro de falar isso daí, mas, puxa vida, é uma coisa que a gente queria que não existisse, mas existe. Então, infelizmente, é uma coisa aí que a gente luta hoje, e a gente conseguindo, caso amanhã depois as pessoas venham a passar por essa mesma situação, mas já tem uma coisa lá onde ela vai ter facilidade para usar, tanto em materiais, como também, como também acerca dos banheiros aí, que é uma coisa que não tem como. E isso daí é imprevisível, tá bom? Isso daí é imprescindível, não tem como a gente pegar e deixar de lado. Perfeito. Estamos recebendo mais comentários aqui que eu quero citar, só para não deixar passar, tá? A Tamara aqui voltou a bater umas palmas aqui para você. O Dermeval Brega também está aqui mandando, te parabenizando. E o Vander Viana Santos, ele fala aqui, ó, mais uma live do show, obrigado, Vander. Parabéns, Paulo. Parabéns, Câmara, parabéns, Grupo Libras. O Grupo Libras, que é nosso parceiro aqui também, nessa toda a produção das lives aqui do Parlamento Aberto. Parabéns, Condef, que também é nosso parceiro, que é o Conselho Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência, né? E aí eu queria pegar
um pouco do gancho dessa fala do Wander, Paulo, para que você comentasse esse momento, né, do trabalho do CONDEF, né, que o CONDEF, eu cito o CONDEF porque é onde reúne aí diversas pessoas, diversos setores das pessoas com deficiência, e me parece, né, como eu falei no início da nossa conversa, que Piracicaba hoje tem muita união em torno aí do Grupo Libras, né, o Colibri estava aqui, né, a Associação das Pessoas Ostomizadas, entre outras entidades, né, que estão aí juntas caminhando por essa pauta, né? Você vê dessa maneira, como que você sente essa união aí em torno da pauta da pessoa com deficiência? Nossa, isso daí é lindo, é plausível, tá bom, Eric? Não tem como a gente pensar em sentido contrário, tá? Porque, na realidade, creio eu que não é um tipo de deficiência pior ou melhor do que a outra, sabe? A deficiência em si é deficiência. Então, esta união aí é louvável, tá bom? É uma coisa bacana. E eu fui uma vez num evento lá na Praça José Bonifácio, e aonde se reuniram todos, tá bom? E tinha muitos parceiros lá também, de associações, estavam presentes lá. Então, é uma coisa assim, que não tem aquela, um negócio sentido de separação, não é verdade? É uma coisa assim que, vamos fazer isso daqui, vai ter uma formação ali, vai ter uma reunião, vai ter uma coisa de deficiente visual, por exemplo. Aí vai lá, cadeirante, vai lá, incontinentes, vai lá, pessoas que operaram de câncer. Quer dizer, é uma coisa bacana, porque não tem como a gente decifrar a deficiência, por exemplo, de um cadeirante como um deficiente, ou como um neurostomia, ou como... Quer dizer, todos é deficiente nesse negócio, só que é uma coisa, cada um tem um jeito de levar a coisa com mais facilidade. Então, quando se trata de deficiência, eu acho que é louvável esta união e não tem como a gente retroceder. O negócio é cada vez mais estar unido aí, porque se um ganha, o outro também ganha. Pode ser que um tipo, né, de deficiência ganha hoje, o outro demora mais uns 5 dias, mas seja, é uma luta que ela vai continuar, ou seja, vai fortalecer o outro grupo a se unir e a coisa prosseguir para que todos fiquem aí de uma forma possível, melhorizada aí para a situação. Legal, que bacana. E realmente, a gente que está na Câmara lá, vê a mobilização de tantas entidades, realmente tem sido muito legal ver essa unificação. A Bia Tureta está falando aqui que é um orgulho fazer parte dessa parceria. Gratidão, Paulo, por nos ensinar tanto. E, Bia, eu falo mesmo aqui da parte da Câmara, do Parlamento Aberto, né, do Câmara Inclusiva. Nós temos muita satisfação em poder trazer tudo isso ao centro do nosso debate aqui, ao centro do debate político em Piracicaba. É muito bacana, né? Então, assim, realmente, para nós também tem sido muito gratificante e eu, particularmente, tenho aprendido muito, o que é muito bacana também. Paulo, estamos já com quase 54 minutos de live, eu sempre dou uma avisadinha antes, porque aqui no Instagram, quando chega 1 hora, o Instagram ele derruba a live, então eu aviso antes para a gente já ficar aí tentando controlar um pouquinho o tempo. Mas eu queria que você fizesse mais uma questão. Você falou sobre as campanhas que a associação faz, né, durante os anos, mas infelizmente por conta da pandemia, nesse ano aqui não foi possível fazer, né? Qual foi o impacto da pandemia no trabalho que você desenvolve ali, além disso que você já colocou, né? Outras coisas, outros serviços que vocês desenvolvem dentro da associação que não foi possível fazer por causa da pandemia? Os trabalhos, na realidade, parou bastante, né? Paralisou muitas coisas. Aliás, a associação, ela continua, tá bom? Funcionando, ela não parou, lógico. Não teve mais palestras, não teve mais reunião, não teve como, tá bom? Mas ela continuou trabalhando e continua ainda. Que, inclusive, Eric, como a gente vai finalizar daqui a pouquinho,
Então, ó, que nem de segunda, terça e sexta-feira, na parte da manhã, a associação está lá para qualquer, não só para pessoas hospitalizadas, tá bom? Para pessoas que queiram conhecer também, ver como que é o trabalho, o procedimento, fica à vontade. Então, segunda, terça e sexta de manhã, quarta e quinta à tarde. Isto está lá na Liberato Macedo, né, 677, o bairro é São Dimas, ou seja, na rua da Polícia Federal ali, que é uma referência. Tá bom? Olha, aqui também, ó, a gente tem aqui, tá? Esse daqui é o símbolo do hospitalizado. Independente que seja uro ou seja colostomia. Isso daqui, no carro lá tem também, tá certo? Tem também os livros, né, que trabalhamos, ostomia, a cirurgia da vida, tá certo? Cartilha também, olha lá, das pessoas hospitalizadas e seus direitos, tá certo? Para ninguém ficar de fora. As mulheres também, ó, hostilizada, você é capaz de manter o encanto, mesmo tendo. Então, passando por essa situação. Então, são trabalhos assim que está tudo acoplado aí à associação. Tá certo? E a gente continua aí. Daqui a pouquinho, se a coisa melhorar, a gente ajunta tudo de novo e vamos que vamos. Mas, por enquanto, a associação não para, ela continua trabalhando. Tá bom? Com uma certa restrição, é claro. Mas continua lá. Todo esse conteúdo está disponível lá na associação, esses livros, estão todos lá? Tem lá? Perfeitamente. Sim, sim. Os livros aí eu peguei emprestado lá, só para mim fazer uma menção deles aqui, tá bom? Mas isso daí depois a Ariana lá, que ela fica lá, que é a secretária, né? E ela dá um jeito lá e conversa, enfim, mostra, enfim, tira alguns detalhes lá. Legal. Paulo, mais uma vez, eu queria agradecer você pela disponibilidade, tá? Por falar com a gente, por aceitar o nosso convite. Mas antes da gente aqui pedir, vou ler aqui mais uns comentários, né? Porque o Grupo Libras Piracicaba mandou aqui falando que você tem uma postura muito linda, uma postura bonita, né? Que é essa postura aí de buscar a coletividade, né? E a Tamara, que é a sua filha, falou, parabéns, pai, orgulho de você. O Chico Pirato, o Francisco Serione, falando aqui que a conversa foi muito boa. A Maju Oliveira, ela falou assim, que orgulho de saber que o senhor é meu avô. Parabéns. Olha só, que legal. Legal, bacana, que bacana. Isso é muito bonito. E a Tereza Barbosa falando aqui, ó, parabéns, Paulo. E aproveito e agradeço novamente a todos pelo convite e o Paulo por dividir sua experiência de hospitalizado com todos nós. Nós que agradecemos com certeza essa sua disponibilidade. Paulo, muito obrigado. O programa Parlamento Aberto está sempre à disposição a vocês aí, quando precisar, para fazer qualquer divulgação, viu? Valeu mesmo. Bacana, Eric. Satisfação é toda minha, tá bom? E de todas as pessoas que assistiram essa live. Eu falo um pouquinho demais, mas assim que precisar aí da gente para falar mais algumas coisas, né, acerca disso daí, que a gente conhece um pouquinho, a gente volta. E pelo que as pessoas falaram aí, né, pelo otimismo, mas é assim que é, não é verdade? Um dia um capelão me disse, quando você for visitar alguma pessoa no hospital, você tem que levar vida para a pessoa. Né? Você tem que levar para a pessoa autoestima. Você não vai levar para a pessoa, tu vai morrer, tu vai fazer isso. Então, acerca disso daqui é a mesma coisa. Eu passei por isso, estou na autoestima e eu quero que todos também, infelizmente, se passarem, que esteja autoestima também, vamos que vamos aí, porque a vida segue. Perfeito, parabéns, Paulo, legal. Pessoal, lembrando, ó, convido vocês que estão aqui acompanhando a nossa live a seguir o nosso perfil aqui no Instagram, com informações sempre atualizadas da Câmara, do programa Parlamento Aberto. E esse vídeo aqui vai lá no nosso canal no YouTube, Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. E amanhã esse vídeo também vira uma matéria no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br. Paulo, aquele abraço, pessoal. Obrigado por acompanhar. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.